Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é quente, né? A situação da segurança no Rio de Janeiro, que, dominou tudo recentemente. A gente está com bastante material aqui, artigos, análises, podcasts, tentando entender essa mistura explosiva de operação policial, de onde vêm essas armas todas, as reações políticas, né? E como a mídia conta essa história. Exato. É muita camada para desembrulhar. Pois é. E a nossa ideia aqui é justamente essa, e um pouco além do óbvio, sabe? Tentar conectar os pontos que o material levanta, tipo a política de armas de antes, as estratégias de agora contra o crime. Tanto o confronto direto quanto o lado financeiro, né? Isso. E como isso tudo bate no debate público, na política. Enfim, tentar achar um pouco de clareza nesse barulho todo, que tá bem polarizado. Ok, vamos lá, por onde a gente começa? Que tal pela origem das armas? Isso aparece bastante, né? Boa. É um ponto que salta aos olhos mesmo. Várias fontes, incluindo o assunto com a Ana Puzzaneri, batem nessa tecla. Uma parte grande das armas apreendidas na última operação. Fuzis, né? Calibre pesado, 5,65, 7,62. Exato. Esses fuzis estariam ligados diretamente àquela política de facilitar o acesso para CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, lá do governo Bolsonaro. Isso já começa a complicar, né? Com certeza. E a dimensão disso, conforme o material que a gente viu detalha, é bem preocupante. Tem uma auditoria do TCU, por exemplo... Ah, sim, eu vi isso. Que mostrou um número, assim, impressionante. Umas 5.000 pessoas que já tinham condenação criminal conseguiram licença de CAC na gestão passada. 5.000. Pessoas condenadas. E tem mais, uma reportagem da Veja, de maio agora, de 2024, que está no material, joga esse número para cima, fala que o Exército teria autorizado, pasme, uns 10.000 criminosos a ter arma legalmente. 10.000? Caramba. É muita gente. Então, a leitura que essas fontes fazem é que uma política que, na teoria, era para um grupo, os CACs, acabou virando, na prática, um caminho para o crime se armar, é isso? É exatamente essa a interpretação que surge. Que a flexibilização, talvez a falta de controle mais rigoroso, acabou abrindo essa porta. Facilitou para a gente do crime organizado conseguir armamento pesado, usando os canais legais. Nossa. E isso bate com aquela investigação do Fantástico, lembra? Que mostrou umas redes de fraude usando o registro de CAC, às vezes falso, para armar gente sem preparo nenhum. E pior, gente com ficha criminal mesmo. Cria um cenário bizarro, né? O Estado, que deveria controlar, acaba, por uma brecha, dando arma para quem ele mesmo combate. Exatamente, um paradoxo total. E aí? O pessoal que defendeu essa flexibilização toda, como é que reagiu quando essa conexão das armas apreendidas com a política anterior veio à tona? As fontes notam algo interessante. Ah, o silêncio, né? Pois é, figuras ligadas ao bolsonarismo, à direita, que geralmente falam muito de segurança, teriam ficado meio quietas sobre a origem dessas armas especificamente. Mas para falar da violência em si, aí sim. Estranho, né? É uma observação que aparece bastante no material. Esse silêncio, digamos, seletivo, né? Contrasta com a falação sobre a insegurança. As fontes interpretam isso como uma forma de evitar um assunto meio embaraçoso politicamente. Faz sentido. Critica a consequência, a violência, mas não quer discutir uma das possíveis causas, que seria essa facilidade de acesso às armas que eles mesmos defenderam. Exato. Fica essa impressão. E nesse debate todo, uma das fontes pega mais pesado com um comentarista específico, o Rodrigo Pimentel, ex-BOPE, né? Que tá sempre na mídia. Sim, ele tem bastante espaço. A crítica é que ele fala muito, mas evitaria tocar nos pontos-chave, segundo a fonte, tipo, por que certos projetos importantes de segurança não andam lá no Congresso? Mencionam 2 exemplos claros dessa suposta omissão dele. Primeiro, a PEC da segurança, que é do governo atual, para mexer na estrutura, mas que está lá patinando. Certo. E segundo, talvez até mais ligado a essa questão do dinheiro do crime, um projeto antigo contra o tal devedor contumaz. Ah, esse projeto é o antigo mesmo. Pois é.
E ele seria crucial para combater lavagem de dinheiro, principalmente de facções grandes, tipo o PCC, que usariam muito o setor de combustíveis para isso, segundo as fontes. A acusação ali no material é direta. Parlamentares bolsonaristas estariam segurando a votação desses 2 projetos. Entendi. Então a crítica ao Pimentel não é só pela opinião dele. A fonte está sugerindo que ele, ao focar em umas coisas e ignorar outras, talvez ajude a manter a situação como está. É por aí a argumentação que a gente leu. O material descreve ele como alguém que bate muito forte no governo federal, em governos do PP, tipo Bahia, Ceará. A fonte lê isso como um viés claro, chama até de bolsonarista raiz. E tem até um desafio que a fonte lança para ele: pesquisar quantas penitenciárias federais de segurança máxima o Bolsonaro construiu versus quem construiu as que existem, que são essenciais para isolar os chefões, né? Entendi. O ponto da fonte, então, é que talvez exista um interesse de alguns grupos em não resolver a segurança de vez. Manter a crise rende politicamente. Olha, o que é fascinante e que as fontes meio que deixam no ar é justamente isso. A ideia implícita é que manter a segurança como um problemão crônico, sempre na mídia, permite que certos políticos explorem o medo, a demanda por linha dura. Desviando o foco de outras coisas, tipo de onde vem o dinheiro do crime ou mesmo de onde vêm as armas. Exatamente. É uma análise forte que está no material. E falando em dinheiro do crime, isso puxa outro fio importante que as fontes exploram: a estratégia do ministro Haddad de focar na grana. Asfixia financeira, ele chama. Como isso entra na história do Rio? Ah, sim. A visão do Haddad, pelo que está relatado, é que o jeito mais eficaz de combater o crime organizado não é só na troca de tiros na favela, é cortar o dinheiro deles. Atacar a fonte? Isso, controlar pelo alto. Atacar a estrutura financeira que banca tudo. E um exemplo muito claro que as fontes destacam é o contrabando de combustível. Que seria uma fonte gigante de receita para eles. Gigante. Apontam como uma das principais veias que alimentam as facções, não só no Rio, mas no país todo. E como estão tentando combater isso? O material fala da apreensão recente de 4 navios com combustível contrabandeado, uma operação grande da Receita. Mas também mostra a briga jurídica que veio depois. Ah, sempre tem, né? Pois é, tentativa de liberar a carga com liminar, manobra legal, mostra a força desses esquemas. A lógica é clara: sem esse dinheiro entrando direto, a capacidade deles de agir, comprar mais arma, pagar gente, manter a rede, cai muito. Sem dinheiro, eles têm pouca capacidade de atuação. É a frase do Haddad que a fonte cita. E tem dificuldade para implementar as estratégias? Sim. As fontes criticam uma certa falta de ação ou colaboração do governo do Rio, especificamente nesse combate ao contrabando. E destacam o apelo do Haddad por mais ajuda da Receita e de outros órgãos para mirar no andar de cima do crime. Nos chefões mesmo, nos financiadores. Isso, não só no varejo da droga ou no soldado do fuzil. E olha como tudo se conecta. Pois é. O combate ao contrabando de combustível tem tudo a ver com aquele projeto do devedor contumaz que a gente falou, que serviria para dificultar justamente esse tipo de esquema de lavagem. É um nó complexo. Complexo mesmo. E fora a arma e dinheiro, a guerra também é de narrativa, né? Como se fala sobre isso. As fontes trazem exemplos disso também. Com certeza. O jeito que se fala molda tudo. Um exemplo que citam é aquele vídeo do Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ah, lembro disso. As mães dos jovens envolvidos com crime, falando que elas falharam enquanto mães, questionando com quem elas se relacionaram, usando aquela expressão horrível, famoso moreno alto com cara de bandido. O material registra que isso gerou acusação de racismo. Claro, reforça muito estereótipo. Pesado. E teve gente rebatendo esse tipo de generalização na mídia. Teve. Outro caso que as fontes destacam foi uma discussão ao vivo do Reinaldo Azevedo com a produção dele. Ele criticou muito essa mania de já sair carimbando todo mundo que morre em operação como bandido. Sem nem checar direito. Exato. Antes de ver ficha, circunstância da morte, nada. O Azevedo levantou uma questão ética, humana mesmo, da importância da palavra, do direito de cada um à sua história. Ele falou algo como:
Além da pessoa ser preta e pobre, ela perde direito a uma história. Vira só um rótulo. É forte essa fala do Azevedo, mostra o peso da palavra, né? Como pode tirar a dignidade da pessoa mesmo depois de morta. Exatamente. O ponto dele, que as fontes registraram, faz a gente pensar na responsabilidade de quem noticia. Como se conta? Que palavra se usa? Isso forma opinião, influencia o debate. Pode humanizar ou desumanizar, principalmente quem já é marginalizado. É uma discussão fundamental sobre como a narrativa dominante se constrói. Totalmente. Agora, virando a chave para as críticas que as fontes fazem à esquerda, também tem pontos específicos ali. Uma reação que deu o que falar foi a do Lula, logo no início, se dizendo estarrecido com o número de mortos na operação. Como as fontes viram isso? O material contrapõe esse estarrecimento do Lula com um argumento mais pragmático. E que, ironicamente, a fonte atribui ao Pimentel, mas admitindo que nesse ponto faz sentido. Que argumento? O da dificuldade, talvez impossibilidade, de fazer uma operação contra, 1.000 pessoas armadas até os dentes, sem ter baixa dos dois lados. 1.000 pessoas? Armadas como? O material detalha? Detalha e é assustador. Falam de fuzil, metralhadora, bomba caseira, granada, até bazuca e drone adaptado para soltar explosivo. Drone com explosivo. Nossa. Sim, inclusive citam a investigação da PF sobre um militar da Marinha que estaria ajudando a operar esses drones de ataque. Quer dizer, diante desse cenário de guerra mesmo, o argumento é que esperar 0 mortes é irreal. Complicado. E a opinião pública em geral, como reagiu? Comprou esse estarrecimento? Parece que não muito. Tem uma pesquisa da Ativa Web, divulgada pelo Guilherme Amado, que está no material. Ela mostra a repercussão nas redes de 4,3 milhões de menções à operação num dia. 63,2% das interações foram a favor da polícia. Mais de 60% a favor. Contra uns 21,8% contrárias. Quase 3-1. Isso sugere que uma parte grande da população, o tal brasileiro médio, que a fonte menciona, talvez não veja a operação como chacina, mas como algo necessário apesar das mortes. Mostra bem a divisão da sociedade nisso. E tem outra crítica à esquerda nas fontes, sobre a ação de parlamentares, né? Tem. Fala da intenção de políticas como a Jandira Fegali, a Thalira Petroni, de ir conversar com as famílias dos mortos na operação. O que parece uma ação humanitária de apoio. Sim, voltada para os direitos humanos. Mas a fonte diz que a direita adorou essa notícia. Por quê? Porque na visão deles, essa aproximação serve para reforçar aquela narrativa que eles gostam, de associar a esquerda à defesa de bandido. Usam isso politicamente. Então, uma ação de acolhimento vira arma pro adversário. É o que a fonte sugere. E dá até exemplo. Aquele trote que o Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, passou pro gabinete da Jandira. Ah, eu vi isso circular. Ele fingiu ser parente de traficante morto pedindo ajuda. Gravou e espalhou. Viralizou justamente para ridicularizar, desgastar a imagem dela e da esquerda como um todo. Que situação. Mostra um dilema danado para a esquerda, né? Sem dúvida. O material descreve esse equilíbrio como muito, muito delicado. De um lado, tem que defender os direitos humanos, principalmente dos mais vulneráveis, que são quem mais sofre com a violência policial. Certo. Do outro, tem a pressão da sociedade por segurança, por resposta firme ao crime e o risco constante de ser pintado pelo adversário como defensor de criminoso. É uma corda bamba. Total. As fontes até comparam com casos lá fora, tipo os atentados na França, Charlie Hebdo, Bataclan. Ali, confrontos com gente armada, mesmo poucos muitas vezes, acabam com os agressores mortos pela polícia. Agora imagine enfrentar 1.000 pessoas com fuzil, como descrevem aqui. É uma encruzilhada ética e tática brutal para qualquer um. E agora? Para onde vai isso? As fontes indicam alguma mudança, alguma luz no fim do túnel? O judiciário parece que vai ter um papel importante, né? Sim, um ponto-chave que o material destaca é a mudança na relatoria da ADPF das favelas lá no STF. Para quem não acompanha tão de perto, a ADPF 635 é aquela ação que botou regras e limites para as operações policiais nas comunidades do Rio para proteger os moradores. Certo, lembro dela.
era do Fachin, né? Isso, era do ministro Edson Fachin, mas como ele assumiu a presidência do Supremo, a relatoria foi redistribuída. E caiu com quem? Com o ministro Alexandre de Moraes. E isso muda o quê? Muda bastante, segundo a análise das fontes, porque o Moraes tem essa imagem de ser linha dura com o crime, né? Não é visto como alguém leniente. Então, o jeito que ele vai analisar a legalidade, a proporcionalidade dessa operação específica dentro das regras da DPF vai ser decisivo. Pode pesar bastante nas próximas decisões. Pode sim. E além disso, o material também nota aquela coletiva de imprensa que juntou todo mundo. Lewandowski pelo governo federal, Cláudio Castro pelo estadual, o chefe do Ministério Público do Rio, a cúpula da polícia. Vi essa foto. Passou homenagem de união, ou tentativa de... Exato, a fonte que analisou interpreta isso como um sinal, um possível realinhamento, ou pelo menos uma tentativa de mostrar coordenação entre Brasília e o Rio daqui para frente. A leitura é que isso pode ajudar a baixar a poeira da polêmica da operação. A avaliação final da fonte é que o assunto tende a perder temperatura nos próximos dias. Talvez entre numa fase mais técnica, jurídica e menos de bate-boca político imediato. Bom, a gente passou por muita coisa aqui, né? Foi um mergulho e tanto nesse material. Recapitulando rápido, a gente viu a ligação clara que as fontes fazem das armas do crime com as políticas de antes, a briga política feia em torno da segurança com acusações para todo lado, as ideias diferentes de como combater o crime, do confronto direto à asfixia financeira. E o poder da linguagem, das narrativas, como isso tudo é contado e percebido. Isso, e o papel crucial que o judiciário vai ter agora, ainda mais com essa mudança de relatoria no STF. É muita coisa mesmo. Então, no fim das contas, o que fica dessa análise toda? Olha, o que fica muito claro lendo essas fontes é como o debate público se concentra muito na tática da operação, no tiroteio, nos discursos políticos, na origem mais imediata das armas, né? Tudo isso é super dissecado, politizado. Sim. Mas aí, se a gente dá um passo atrás, pensa na discussão sobre cortar o dinheiro do crime, o contrabando de combustível, aqueles projetos de lei importantes como o do devedor quanto mais, que ficam parados no Congresso por causa de briga política. Isso leva a uma última reflexão, baseada só no que a gente leu. Qual seria? É que talvez, além do confronto que a gente vê na TV e do discurso que está na manchete, existam umas estruturas econômicas mais profundas, uns interesses políticos menos óbvios que ajudam a manter esse ciclo de violência funcionando e que impedem soluções de verdade. Essa conversa sobre o andar de cima do crime, a dificuldade de aprovar lei que mexe com o dinheiro das facções, sugere que talvez tenham camadas mais escondidas aí, sabe? Resistências silenciosas que sustentam essa realidade complicada, muito além do que a gente vê na operação policial ou no debate na TV. Faz pensar. Fica essa pergunta no ar, né? O que realmente impede a gente de avançar de verdade nessa questão que não acaba nunca? É algo pra gente continuar de olho, com certeza.